Aleluia. Nesses últimos tempos, o Espírito Santo está nos ensinando a fluir com as suas manifestações no culto. Ele não tem somente uma forma de se manifestar. Nós temos que estar sensíveis ao Espírito. Sensíveis ao Espírito. E você vai desenvolver o seu espírito, essa sensibilidade, à medida em que você torna como algo cotidiano na sua vida, orar em outras línguas. Orar em outras línguas é a porta para o sobrenatural de Deus na sua vida. E é a porta também do sobrenatural para a igreja como um todo. E nós temos falado sobre isso. Eu quero continuar falando sobre as manifestações do Espírito, sobre os dons do Espírito. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero tocar em algo que eu creio que nesses últimos dias da igreja na terra, o Senhor Ele quer aumentar isso em nosso meio. Então 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tem uma versão que fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um para um benefício. Então existem benefícios que recebemos através das manifestações do Espírito. Então nós precisamos desejar esses benefícios. Para o benefício, isso está aí, obrigado. Para o benefício de todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos, sabe? E o corpo de Cristo como um todo não tem recebido, não tem conseguido obter os benefícios, porque não estamos familiarizados com as manifestações do Espírito Santo, não sabemos como conduzi-las no culto público. Alguns lugares existem excessos em relação a isso, mas nós queremos nos manter no equilíbrio da palavra, amém? Amém ou não amém? Então, a solução não é a gente não ter manifestações do Espírito, mas sim ensinar, saber seguir o Espírito Santo. Então, todos nós vamos ter benefício disso, amém? Continuando o versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 12, pode voltar naquela versão inicial, RA, que estava antes. Isso. Não, a primeira versão que estava era a RA. Deixa eu permanecer. Isso. Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. A uma variedade de línguas. A outra, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Então, os dons do Espírito podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro grupo podemos chamar de dons de revelação. Vocês estão ouvindo um barulho? Sim ou não, gente? Faz assim para eu saber. Sim. Pronto. Então, os dons espirituais podem ser divididos em 3 grupos. Primeiro grupo, nós podemos colocar, são os dons de revelação. O que os dons de revelação fazem? Eles revelam alguma coisa. Então, quais seriam os dons de revelação?
a palavra da sabedoria, que sempre é algo sobre o futuro, a palavra de conhecimento, que fala sobre algo do presente ou do passado, e também o discernimento de espírito. Esses 3 dons, eles compõem o grupo de dons que revelam alguma coisa. Eles trazem a revelação de alguma coisa a respeito do conhecimento de Deus. Também temos os dons vocais. O que são os dons vocais? O que os dons vocais fazem? Os dons vocais, eles falam alguma coisa. Quais são os dons vocais? O falar em outras línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Esses dons, eles falam, eles comunicam alguma coisa. Som, oi. Será que a gente conseguiu? Tá ligado já aqui, tá ligado aqui. Oi. Pronto. Não vai, deixa eu ficar com esse aqui, não tem problema não. Então, os dons vocais, eles falam, eles comunicam alguma coisa. Variedade de línguas, interpretação de línguas e a profecia. E temos também os dons de poder. Os dons de poder, eles realizam, eles fazem alguma coisa. Quais são os dons de poder? Dom da fé, os dons de curar e a operação de milagres. Então Deus, Ele proveu essas manifestações para que o corpo de Cristo obtivesse benefício disso. Então, isso precisa estar vivo e em manifestação no corpo de Cristo. E como é que nós vamos entrar nisso? Como é que nós vamos ter acesso a isso? Como é que isso vai crescer em nosso meio? Isso vai crescer em nosso meio à medida em que nós nos rendermos ao Espírito Santo, orando em outras línguas. Quanto mais nós orarmos em línguas, quanto mais nós estivermos orando em línguas, seja na nossa vida individual, na nossa vida pessoal com Deus, quanto mais nós orarmos em línguas como igreja, quanto mais nós cedermos, nos rendermos ao Espírito Santo, com essa manifestação inicial do falar em outras línguas, mais as outras manifestações do Espírito Santo vão tomar lugar em nosso meio. Então, por isso que nós temos nesse tempo colocado uma ênfase, chamando você, chamando a igreja, para orarmos mais em outras línguas. Por quê? Porque ao orar em outras línguas, os outros dons, as outras manifestações, elas vão se manifestar em nosso meio. Não só orar em línguas, mas os dons de revelação, os dons de poder, os dons vocais, e nós precisamos disso. Mas hoje eu quero colocar aqui algo que o irmão Kenneth Hagin profetizou a respeito desses últimos dias. Ele diz que haveria um aumento das manifestações dos dons de revelação do Espírito Santo. Os dons de revelação, então, é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Então eu queria um pouquinho ficar nisso. E ele chama isso, e é o meu tema hoje, as manifestações do ver e do conhecer. Repita bem forte comigo. As manifestações. Não, um pouco mais animado. As manifestações do ver e do saber. Então entenda que nós podemos ficar sabendo de coisas pelo Espírito. Então eu quero te passar alguns textos. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 19. Jesus faz uma declaração aqui. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Então veja, Jesus, antes de fazer alguma coisa, ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Então no seu tempo de oração,
no seu momento de oração, no momento de comunhão com Deus, o Espírito Santo comunicava a Jesus o que Deus estava fazendo. Então ele via antecipadamente, ele tinha essa visão antecipada, ele operava Jesus operava em todos os dons, ele tinha todas as unções, e Jesus ele podia ver antecipadamente, e isso também está liberado para a igreja. Sabe, à medida em que você continuar avançando, orando em outras línguas, meditando na palavra, você vai ficar sabendo de coisas antecipadamente. Sabe, isso funciona para todos os aspectos da sua vida. Não só para a igreja, não só para o culto, mas sabe, Deus ele quer que você conheça e veja coisas no tocante da sua vida, informações privilegiadas que outras pessoas não têm, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, os dons espirituais são para o seu benefício. Você precisa tirar benefício deles na sua vida. Pastor, como é que eu começo? Comece orando em outras línguas. É a porta para o sobrenatural. Então Jesus fala que ele não fazia nada de si mesmo. Somente aquilo que vi fazer o Pai. Agora veja, porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, faz. Então veja, Jesus caminhava nessa manifestação, nessa comunhão, no seu momento com Deus, no seu momento de oração. Jesus ele orava muito, e nos seus tempos de oração ele recebia essas impressões, esses insights, essas visões do seu espírito. Então ele sabia o que ele tinha que fazer. Assim será na sua vida, quando você crescer, você continuar avançando. E eu tenho dito aqui que uma das coisas que vai acontecer quando você orar em línguas, interpretar as línguas, você saberá o que fazer, você terá direção, porque o Senhor vai começar a mostrar a você o que você tem que fazer. Vamos ver um outro texto, Evangelho de João, capítulo 8. Então, nós podemos saber de coisas sem o canal natural, sabendo pelo Espírito. Eu vou repetir isso, você tem que agarrar isso. Sabe, você pode saber coisas pelo Espírito. Você pode saber, oh meu Deus do céu, você pode sair de casa sabendo, porque Deus te mostrou aonde você deve ir, com as pessoas que você deve falar, os lugares que aonde você está, as pessoas, aonde estão as pessoas que precisam daquilo que você, do seu serviço, do seu trabalho. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 26, diz assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido. Jesus, ele via o que o Pai estava fazendo, e ele também ouvia as coisas que o Pai dizia. Então, o que Jesus falava era aquilo que ele ouvia. Ei, Senhor, o Deus, ele quer falar diariamente com você. Ele tem coisas para falar com você. Ele tem segredos para dividir com você. Ele tem respostas para liberar para você. Ele fala as coisas que dele tem ouvido. Diga bem forte: as coisas que dele tem ouvido. Não, mais forte, mais animado. Diga: as coisas que dele tem ouvido. Irmão, Deus está tentando falar coisas com você. Pastor, como é que eu posso aprimorar os meus ouvidos espirituais
para ouvir e entender o que Deus está falando. Grave isso. Você precisa orar em línguas e meditar na palavra. Esse é o caminho. Então Jesus, ele sabia de coisas pelo Espírito, porque ele via o que o Pai estava fazendo e ele ouvia as coisas que o Pai falava. Você também pode viver assim. Você pode saber coisas pelo Espírito, porque Deus, ele quer mostrar para você, e Deus quer falar de coisas para você. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos colocar numa condição, numa posição aonde vamos ouvir, vamos receber. Como é que nós entramos nisso? Diga bem forte. Orando em línguas, vamos. Meditando na palavra. Orando em línguas. Interpretando as línguas. Então, grave isso. Jesus falou: eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Ele via. Ele tinha insights. Ele tinha essas visões. Nos seus tempos de oração. Ele podia orar. E Deus começava a mostrar para ele: eu vou curar tal situação, eu vou fazer tal coisa, eu vou trazer. Sabe, como é que Jesus sabia que Pedro tinha que ir pescar um peixe, e na boca do peixe tinha ali o que era necessário para pagar o imposto de Jesus e de Pedro? Jesus viu isso. Sabe, o Senhor vai comunicar, Ele vai mostrar para você onde está a resposta, onde está a provisão, aonde está a solução, aonde está o dinheiro. Saber de coisas pelo Espírito. Ele só falava o que ouvia o Pai falando. Então primeiro você precisa, quando você está orando em outras línguas, grave isso. O Senhor, ele vai começar a mostrar coisas que Ele está fazendo em teu favor. Você pode sair de casa sabendo para onde você tem que ir, com quem você tem que falar, como que vai ser resolvido, qual é o problema que vai chegar quando você qual o problema estará lá quando você chegar, como você tem que resolver, o que você tem que dizer. Sabe, você pode andar no sobrenatural todos os dias. Agora, vamos lá. Eu quero te mostrar isso. Isso aqui é tão poderoso. Segundo o livro dos Reis, nós estamos falando sobre saber coisas pelo Espírito. Você vê Deus mostrar para você. Agora você está pronto para Deus mostrar coisas para você? Amém. Então quando você ora em outras línguas, quando você está com a sua mente renovada com a palavra, nessa comunhão com o Espírito Santo, o Senhor, ele vai mostrar para você soluções, respostas, direções. O Senhor vai mostrar: ei, o dinheiro está ali. O Senhor vai mostrar: ei, não entre por aqui, entre por lá, faça isso, faça aquilo. Senhor, mas o que eu digo para essa pessoa? Diga isso, mais isso. Você saberá o que fazer, você saberá aonde ir, você saberá como se mover, se você ouvir o meu Espírito, diz o Senhor. Agora, uma das manifestações de ver e saber pelo Espírito está lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Como é que ele sabia isso?
pela revelação, pelo espírito de ver e saber. Então veja, porque ele tinha informações antecipadas, ele podia ficar fora do perigo. Porque o Espírito Santo comunicava a ele poderia se desviar do plano do inimigo. Versículo 9: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar. Sabe, Deus ele vai mostrar e ele vai falar para você aonde está o problema, aonde está o perigo, o que está escondido. Você não precisa de um profeta para fazer isso hoje. Nós estamos numa nova aliança, todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo e ser guiados pelo Espírito Santo. Você não é mais guiado na nova aliança, você não é guiado por profecia, você não é guiado por revelação. Na nova aliança você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele testifica, ele testemunha, ele te dá um testemunho interior. Então você sabe para onde ir, sabe o que fazer, sabe como resolver. Versículo 10: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Veja, diga bem forte: e assim se salvou. Mas pode dizer: e assim se salvou. Sabe, é assim que Deus vai tirar você de enrascadas. Eu vou ver se esse lado se empolga um pouquinho. É assim que Deus vai tirar você de enrascadas. Se você ouvir, se você estiver nessa comunhão com o Espírito Santo vai dizer: ei, não entra nisso não. E assim você vai ser salvo de alguma situação. Ei, não coloca o dinheiro nisso aí não. Sai fora disso. Vai por esse caminho aqui. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Deus, ele não tem limite de quantas vezes ele pode salvar você, livrar você. Mas ele não vai fazer isso, sabe? Deixa eu lhe dizer algo. Deus, ele vai alertar você no seu espírito. Vai vir um testemunho interior dizendo: ei, sai fora disso. Sabe, e o testemunho interior, ele é tão sobrenatural quanto uma visão, quanto um anjo aparecer para você. Pode não ser extraordinário, mas é sobrenatural. E quanto mais você orar em línguas, mais você vai saber discernir o testemunho interior. O Espírito Santo te guiando pelo seu espírito. Agora, marque isso na sua Bíblia. E assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Por quê? Porque ele sabia de informações que naturalmente não tinha como ele saber, mas pelo Espírito ele sabia. Existem informações que no natural não tem como eu e você saber, mas o Espírito Santo pode comunicar para você. Ele quer comunicar a você. Ele quer nos comunicar, sabe? Essa é a função do Espírito Santo. Continuando, versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou, numa linguagem bem carioca, o rei da Síria chama e fala assim: eu quero descobrir quem é o X9 aqui. Versículo 12: respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E como é que o profeta sabia o que o rei falava no quarto dele? Pelo Espírito de ver e saber. O Espírito Santo estava sobre ele.
comunicava para ele, revelava para ele, mostrava para ele. Ele não podia ser enganado, sabe? Um homem e uma mulher de Deus que está orando em outras línguas, está dependendo de Deus, não pode ser enganado por muito tempo, não vai ser enganado por muito tempo. Podem te enganar durante um tempo, mas daqui a pouco você vai ter um testemunho interior. Mas sabe qual é o problema? Nós começamos a racionalizar. Por isso que nós estamos treinando aqui no culto, nas terças-feiras, orar em línguas e interpretar. E a gente tem feito isso, essas 2 semanas anteriores. Eu não sei se vocês percebem, vocês estão orando em línguas, mas na hora que eu falo assim, ora em português, vocês param, quebram o fluxo, fica um silêncio. Sabe por que isso acontece? Porque vocês pensam no que vão dizer. Vocês deixam que a mente natural assuma a dianteira. E não deixam que a informação que está fluindo do seu interior seja falada. Você, quando ora em línguas, a Bíblia diz que você pode orar para interpretar. Quem ora em línguas, ore para que interprete. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer essa chave operando na sua vida. Porque é o canal que Deus vai usar para fazer com que você saiba de coisas. Deus vai mostrar para você, Ele vai falar para você, você vai ter informações, você não será, Deus vai livrar você de perigos, Deus vai livrar você de ciladas, Deus vai livrar você de golpes, Deus vai livrar você de um monte de coisa, simplesmente porque Deus Ele vai começar a mostrar e falar com você. Mas sabe, nós precisamos treinar isso. Eu sei que algumas pessoas se sentem desconfortáveis com isso, não tem problema, mas você precisa crer no que a Bíblia diz. Então, versículo 12, respondeu o rei, respondeu um dos servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber, como é que ele sabe? Diga bem forte, pelo Espírito. Como é que você vai saber de coisas? Vamos, como é que você vai saber de coisas? Como é que Deus vai mostrar coisas para você? Como é que você vai saber aonde sair, onde entrar, como resolver? Aonde Deus vai apontar soluções para você? Deixa eu destacar novamente o versículo 10. E assim se salvou. Vou repetir isso. E assim se salvou. Mais uma vez. E assim se salvou. Deus tem o método dele de salvar eu e você. Quando ele diz, ei, não vá por esse caminho. E isso foi repetido. Não uma, nem duas. Agora, olha que coisa poderosa que está no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos lá. Eu quero ir rápido, porque eu quero que a gente entre na prática. O Senhor tem dito que terça-feira nós temos que praticar essas coisas. Mas Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Irmão, deixa ele dizer algo. Antes de eu ler, olhe para mim. Olha aqui para mim, por favor. Preste atenção. Deixa eu fazer uma declaração aqui. Na vida dos filhos de Deus. Eu disse na vida de quem? Na vida dos filhos de Deus. Ouça isso. Nada, acontecimento nenhum, ocorrência nenhuma deveria nos pegar de surpresa. Vou repetir. Nenhuma ocorrência, boa ou ruim, na vida de um filho de Deus, deveria nos pegar de surpresa. Nós temos o direito, por herança, por sermos filhos, por ter o Espírito Santo, de saber de coisas que ainda vão acontecer.
Você não precisa ser um profeta, você não precisa operar no ofício de profeta para isso. Isso é para todos aqueles que têm o Espírito Santo. Olha só o que Jesus fala: quando vier, porém, o Espírito dá, o que ele vai fazer? Ele vos guiará a toda. Vamos, fala forte, ele vos guiará a toda. Então o Espírito Santo sempre vai guiar você para fora do engano e da mentira. Enquanto você for guiado pelo Espírito Santo, você nunca vai entrar numa furada. Vou repetir isso. Enquanto você for guiado pelo Espírito Santo, você nunca entrará numa furada. Porque o Espírito Santo só vai te guiar para a verdade. Agora veja, porque não falará por si mesmo. Agora veja, olha o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Está falando para você, para mim, para você. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, uma das tarefas do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, é nos alertar de coisas futuras. Agora você não vai ter benefício. Eu comecei dizendo aqui, lendo 1 Coríntios 12, versículo 7, que a manifestação do Espírito Santo é para o nosso benefício. Você não vai desfrutar desse benefício de saber coisas futuras se você não ter a prática diária de orar em outras línguas. É a porta para o sobrenatural. É a porta de entrada. Sabe, você não gostaria de saber aonde que vai ter crescimento econômico, financeiro nos próximos 20 anos? Você sabia que a pessoa que mora dentro de você sabe? E ele pode guiar você aonde você deve colocar o seu dinheiro. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele vai dizer para você aquilo que ele ouviu. O Espírito Santo sabe de coisas que eu e você não sabemos, mas que podemos ficar sabendo, porque ele quer falar comigo, com você. É o nosso benefício isso. Por que nós não temos acessado isso? Porque não estamos entrando pelo sobrenatural, orando em outras línguas, buscando os dons espirituais, meditando na palavra. Então a igreja, ela tem operado na terra de modo natural, quando Deus nos equipou com o sobrenatural, para que o sobrenatural fosse usado para o nosso benefício e para que através de nós vidas fossem abençoadas. Vamos lá, pegue isso. Agora, em Atos capítulo 5, quem está recebendo alguma coisa hoje aqui? Atos capítulo 5, versículo 1 diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria seu, e vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Agora eu pergunto, como é que Pedro
sabia desse esquema mentiroso? Vamos, como é que Pedro sabia desse esquema mentiroso? De novo, como é que Pedro sabia desse esquema mentiroso? Então, ser guiado pelo Espírito vai proteger você de cair em ciladas. Quando Ananias se aproxima, o Espírito Santo, é tudo mentira. Não deixa ele te enganar, não. O discurso é bonito, mas é cheio de mentira. Então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 3. Então Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro não foi enganado, não se deixou levar pela aparência, pelaquilo que parecia. Sabe, irmãos, muitas vezes somos enganados porque somos levados pela aparência, somos levados pela ganância. Versículo 4. Conservando porventura não seria teu, vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, ou seja, morreu. Sabe, dons do Espírito Santo em manifestação vão trazer juízo na igreja. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levando-se os moços, cobriram o corpo, levando e os sepultaram. Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. 3 horas depois, veio tanto temor, que ninguém teve coragem de ir na casa dela dizer para ela o que aconteceu. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Versículo 8. Então Pedro, se dirigindo a ela, perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Veja, Pedro está dando uma oportunidade para ela se arrepender. Como é que Pedro sabia desse esquema mentiroso? Sabe, irmão, nada vai, ouça isso, se você estiver andando pelo Espírito, se você estiver orando em outras línguas, meditando na palavra, tendo comunhão com o Espírito Santo ele vai te mostrar, o Espírito Santo ele vai falar com você, ele vai te mostrar coisas que estão para acontecer, e o Espírito Santo não vai deixar você ser enganado. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Sabia que Pedro já sabia a resposta? Ela respondeu: sim. Portanto, acabou a oportunidade dela. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para atentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Versículo 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram junto do marido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Por quê? Porque tinha um homem que operava nas manifestações do Espírito Santo. Ele via e ele sabia, ele recebia essas informações pelo Espírito. Então, pelo Espírito, Eliseu sabia, livramento chegava. Pelo Espírito, Pedro sabia, mentira era descoberta. Agora veja o que está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 22. Daniel capítulo 2, versículo 22, falando sobre Deus, ele revela o profundo e o escondido. Agora, quando você está lá orando em línguas, o que você está falando? Você está falando de coisas profundas e escondidas. Ele revela. Diga bem forte, ele revela.
Ele revela para você não ser enganado. Ele revela para você não ser lesado. Ele revela para você não ser prejudicado. Ele não revela para você ficar por aí andando para todo mundo e dizendo que Deus te revela, que Deus te revela, que Deus te revela. É a coisa mais normal os filhos de Deus receberem revelação de Deus. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas. Quando você está tirando benefício das manifestações do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer ao seu conhecimento coisas que estão profundamente escondidas, coisas que estão nas trevas. Deixa ele dizer isso, agarre isso. Ninguém pode enganar por muito tempo um homem e uma mulher de Deus que caminha com o Espírito Santo. Eles podem conseguir enganar por um pouco tempo, mas rapidamente o Espírito Santo, ele vai testificar: ei, tem uma cilada ali. E com ele mora a luz. Por isso nós precisamos orar em outras línguas. 1 Coríntios 14, vamos lá, abra a sua Bíblia. Pastor, eu já conheço o texto. Abra a sua Bíblia, irmão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então você está falando mistérios. É um canal sobrenatural de comunicação com Deus. Versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Então quando você está orando em línguas, você está se edificando. Você está falando em mistérios com Deus. Quando você ora em línguas, você está ficando mais sensível para ver e saber de coisas pelo Espírito. Você vai saber de coisas pelo Espírito. Veja, versículo 1 Coríntios 14, versículo 13. Pelo que fala em outras línguas, deve orar para que possa interpretar. Então você fala em mistérios com Deus, mas a Bíblia diz que você deve orar para que você possa interpretar. Por quê? Vamos continuar, versículo 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, o seu espírito é que ora, mas a sua mente fica infrutífera. Então você pede para Deus a interpretação para que a sua mente receba o benefício dessa oração. Sua mente não entende quando você está orando em línguas. Versículo 15. Que farei, pois? Ele diz para que nós devemos fazer. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Agora veja, ele coloca primeiro orar com o Espírito. Essa ordem é uma ordem divina. Primeiro se ora com o Espírito e depois ora com a mente. O que nós fazemos? Nós fazemos a maior parte das nossas orações só com a mente. Mas não está, confira na Bíblia, na sua Bíblia, não está assim na Bíblia. Número 1, ore com o Espírito. E depois, ore com a sua mente. Você ora com o Espírito, recebe a interpretação e você ora em cima daquilo que Deus falou. Cantarei com o Espírito. Nós fizemos um pouco isso aqui hoje. Vocês viram que quando nós fizemos, a unção parece que aumentou? Sim ou não, gente? Porque a unção é liberada quando obedecemos esses princípios. Então, é uma benção. O Ministério de Louvor vem, ensaia, prepara, seleciona as músicas. Vamos continuar fazendo isso. Mas nós precisamos também cantar no Espírito. Não podemos cantar só com a mente. Existe um fluir do Espírito Santo que é para nós cantarmos com o Espírito. Então por isso, quando você ora em línguas, interpreta. Eu vou repetir isso. Primeiro, você recebe respostas às suas perguntas. Número 2, você recebe ajuda e consolo. Número 3, você recebe direção para saber o que fazer. Número 4, você recebe solução para os seus problemas. Número 5, você recebe novas ideias. De onde vão vir as ideias criativas e lucrativas que você precisa para esse tempo? Do seu tempo de oração em línguas.
Você deve dizer: Senhor, o Senhor é o Deus criativo, o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor sabe criar coisas do nada, e o Senhor é o meu Pai. Então eu vou orar em outras línguas, e a tua Bíblia diz para que eu possa interpretar. Pai, eu estou crendo que eu vou orar por essa situação, e quando o Senhor me der a interpretação, eu saberei o que fazer. Quem está recebendo algo aqui hoje? Você vai receber sabedoria para lidar com coisas práticas e difíceis da vida. Amém? Amém. Fique em pé. Louvor, me ajude aqui rapidamente. Vamos, fique em pé.